Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Mais uma aula de linguagens formais e autômatos e hoje nós vamos falar sobre gramáticas livres de contexto. Bem, na última aula nós vimos o lema do bombeamento para as linguagens regulares, ou seja, nós vimos uma forma de provar que uma linguagem não é regular. Para provar que é regular, a gente mostra que tem um autômato, né? Prova que o autômato reconhece aquela linguagem, ou então uma expressão regular gera aquela linguagem, né? E agora nós vamos ver um novo conceito, que são as gramáticas livres de contexto. Bom, ele é um método mais poderoso do que a expressão regular, por exemplo, para descrever linguagem. Essas gramáticas podem descrever certas características que têm uma estrutura recursiva, o que as torna útil em uma variedade de aplicações. Bom, uma aplicação importante das nossas gramáticas livres de contexto ocorre na especificação e compilação de linguagens de programação. A maioria dos nossos compiladores e interpretadores contém um componente chamado analisador, né, que extrai o significado de um programa antes de gerar o código compilado e realizar a expressão interpretada. Certo? Várias metodologias facilitam a construção de um analisador, uma vez que uma gramática livre de contexto esteja disponível. Então, por isso que é interessante a gente entender como é que a gramática livre de contexto funciona, é um conceito que vocês vão abordar também lá em compiladores. Algumas ferramentas até geram automaticamente o analisador a partir da gramática. Tá? Muito bem, então vamos entendendo aqui um pouco mais a importância e vamos falar sobre a gramática. Bem, a coleção das linguagens associadas com a gramática livre de contexto são denominadas linguagens livres de contexto. Tá? Então vamos lá. As linguagens regulares, elas são reconhecidas por os autômatos finitos, determinísticos, não determinísticos, com epsilon transições, e são geradas pelas expressões regulares. Pronto. As linguagens livres de contexto, elas são geradas pelas gramáticas livres de contexto, certo? E elas são reconhecidas pelos autômatos de pilha, né? Autômatos de pilha é o nosso assunto daqui a 2 aulas, tá bom? Então tem essa diferença entre a linguagem livre de contexto e as linguagens regulares. Detalhe importante: as linguagens livres de contexto, elas incluem todas as linguagens regulares. Tudo que for regular é livre de contexto, mas nem tudo que é livre de contexto é regular, tá? Então vamos lá. Uma gramática livre de contexto é uma notação para descrever linguagens. A ideia básica é usar variáveis no lugar de conjunto de strings. Então é o seguinte, aqui é um exemplo de gramática, nós chamamos isso aqui de regra, né? Então eu tenho um A e eu posso trocar aquele A, substituir aquele A onde quer que ele apareça por isso daqui, 0A1. Posso substituir o A por B, eu tenho 2 possibilidades para substituição do A. E eu posso trocar o B pelo Sharp, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre essas regras. Então, as regras são chamadas de produções, então nós temos aqui produções, tá? Tá aqui um conjunto de produções maior. P deriva A, P deriva B. Então veja, para o P eu tenho 4 possibilidades. Daqui a pouco a gente vai ver o que é que nós podemos fazer quando uma variável ela tem mais de uma produção disponível, né? Bom, então nós temos aqui um símbolo inicial, certo? Uma variável S, cuja a linguagem está sendo definida. É a partir de onde começa a derivação. Eu começo de um S e aí eu vou desenvolvendo. Variáveis. Bom, gente, variáveis são aqueles símbolos que estão do lado esquerdo das produções. Ou seja, a partir daquilo ali, você pode gerar alguma outra coisa. Tá? Então, P, nessa gramática aqui, P é variável, A é variável, B é variável. Tá? Porque esses estão do lado esquerdo. A partir deles, você pode substituir por outra coisa. Esse conceito de variável, né? Pode mudar o valor. Pois bem, então o P pode ser trocado por A, por exemplo. Pode assumir o valor de B, pode assumir esse valor aqui, nós podemos pensar dessa maneira aqui, tá? E os terminais são os outros símbolos. Então, por exemplo, 0. 0 não aparece do lado esquerdo. A partir de 0 eu não gero outra coisa. 0 é 0. Então, 0 é um símbolo terminal, assim como 1, tá? Pronto. Então, a produção, nós temos a variável do lado esquerdo e nós temos strings de variáveis misturadas com terminais. Pode só ter terminal, pode ter só variável, pode ter variável junto com terminal, tá? Então, nós definimos assim, geralmente, né? A cabeça da regra e o corpo da regra, tá? Cabeça do lado esquerdo, corpo do lado direito.
tudo que está na cabeça de alguma regra é variável. O que não está na cabeça das regras e aparece nas derivações, nas regras, são os nossos símbolos terminais. Terminais no sentido dele, nós não vamos para canto nenhum, não dá para substituir ele por outra coisa. Bom, então nós temos esse primeiro formalismo aqui, certo? Nós temos a gramática dada por esse conjunto de 4 elementos. Aqui nós temos as variáveis, aqui nós temos os terminais, aqui nós temos as produções propriamente dita, né? Por exemplo, esse conjunto aqui seriam as produções dessa gramática. E aqui é o símbolo inicial. Tá? Bom, exemplo de gramática. Pega a gramática G1, ela tem um conjunto V1 de variáveis, conjunto T1 de terminais, um conjunto de produções P1 e uma variável S1. Então, nossas variáveis serão A e B, é isso que nós vamos ver do lado esquerdo das produções, na cabeça das produções. T1 é um conjunto de terminais, ou seja, são símbolos que aparecem nas produções, mas que não aparecem como variável. Nossa variável inicial vai ser o A, tá? E as produções são essas 3 aqui que vocês estão vendo, né? Então, veja, do lado esquerdo eu tenho A e B, minhas variáveis. Do lado direito, eu tenho Sharp, por exemplo, Sharp é terminal, o 1 é terminal e o 0 é terminal, né? Tá aqui os terminais, as variáveis, minha variável inicial e meu conjunto de produções. Nós podemos representar a gramática somente pelas regras. Isso é muito mais comum, tá? Porque só olhando para as regras, você sabe todas essas informações. Por exemplo, aqui, as variáveis P, A e B. Terminal, 0, 1. Né? O que mais falta aqui? Símbolo inicial. A convenção é a primeira variável que aparece, da primeira regra, ela é a nossa variável inicial. Então, eu começo sempre aqui com o primeiro cara. Primeira regra, essa aqui é a variável inicial. É a primeira variável que aparecer, vamos assim dizer. Tá? Então, só com isso daqui eu consigo ler todas as informações. E, claro, aqui estão as produções. Tá? Pronto. Exemplo dessa representação. E aqui como a gente mais vê comumente. Né? Então, olha só. Variável inicial, tá? A é variável, B é variável. 0 e 1 são terminais, porque não aparece do lado esquerdo, assim como o Sharp. Tá? Olha só, a variável A, ela tem duas produções distintas, né? O A pode gerar isso e o A pode gerar isso também. Então, eu posso representar assim, o A gera isso ou isso. Né? A gente pode agrupar 2, 3 ou mais caras assim. Tá? A deriva isso ou uma outra coisa, se tiver uma terceira opção. Aqui um outro exemplo, aí de novo. Variável inicial, E e T são variáveis, o resto que aparece aqui são terminais. Tá? Qual é a definição formal dessa gramática livre de contexto? É muito comum a gente usar essa nomenclatura aqui de GLC, gramática livre de contexto. Qual a definição formal? Estou perguntando essa definição aqui, tá? Essa definição formal. Então você pode pegar essa gramática aqui e fazer um exercício de colocar nessa definição formal aqui. Bom? Pronto. Nós derivamos strings iniciando pelo símbolo inicial. Então tem ali o nosso símbolo inicial para começar a derivação. Repetidamente trocando alguma variável A do corpo por produções. Né? Então nós vamos trocando até que não sobe mais nenhuma variável para trocar. Certo? Por exemplo, nessa derivação aqui, a minha regra é A deriva isso, A deriva isso daqui e o B deriva isso. Minha variável inicial é A, então eu vou começar com A. A partir do A eu posso derivar isso ou isso. Depende, pode escolher. Então vamos supor que eu comece por isso daqui. Ok. Agora o que acontece? Eu não posso trocar isso por nada nem isso daqui, porque eles são terminais. Mas isso aqui é variável. Enquanto tiver variável, eu posso seguir trocando. Então eu vou trocar o A por outra coisa. No caso eu escolhi trocar por essa mesma regra aqui. O A que estava aqui virou 0A1. Tá aqui o A que estava, né? Virou 0A1. Tá? Agora, esse A aqui, eu vou escolher trocar por B. Por essa segunda regra aqui. B ainda é variável. Então não terminou. Só termina quando acabar a última variável. Então o B eu posso trocar por Sharp. Então troquei esse B aqui, ó, por Sharp. Pronto. Gente, isso aqui é uma string derivada dessa gramática aqui, certo?
Existem várias outras, infinitas strings derivadas por essa gramática, mas essa é uma delas. E o importante aqui é você entender como é que é esse passo a passo. Então, começo de uma variável inicial, vou aplicando as regras, e aí quando eu terminar de trocar todas as variáveis, pronto, tem uma string gerada por aquela gramática. Só quando acabar a última variável, tá? Bem, esse símbolo aqui é de derivação, tá? E esse asterisco significa que eu posso ter 0 passos, ou seja, né, aqui, por exemplo, alfa, essa derivação asterisco, alfa, né? Quer dizer, alfa gera o alfa, né? Não preciso dar passo nenhum para isso, tá? Mas eu posso ter uma derivação, por exemplo, alfa gera beta. Quantas aplicações de regras você fez? Um número indeterminado, não sei. Nenhuma, uma ou muitas outras. Se não for importante no contexto para você, então basta que você represente aqui com um sigma asterisco, para dizer que você aplicou várias regras, ou nenhuma ou muitas regras para chegar do alfa até o beta. O que eu quero dizer com isso? A partir de alfa, aplicando regras, é possível chegar no beta. Não importa o número de regras, tá? E aqui eu estou dizendo que com uma aplicação de regras, saí do beta e cheguei no gama. Beleza? Pronto, e aqui, olha só. A partir do A, é possível, com um número indeterminado de passos, chegar nessa expressão aqui. Tá? Quantos passos foram? Um número determinado, não vem ao caso. E aqui a gente pode contar, né? O que eu faço? Eu pego o A e gero isso daqui, um passo. Depois eu troco o A por isso daqui de novo, 2 passos. Depois eu troco o A por isso daqui mais uma vez. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o A gerando 0, A, 1 ou o B. O B, por sua vez, ele gera o sharp. Então, o que é que eu posso fazer? Começando com A, eu posso derivar isso ou isso, tá? Se eu derivar o B só me dá uma opção, derivar o sharp. Então, isso aqui é um string que pertence à linguagem gerada por essa gramática, tá? Outra derivação possível. Ah, sim, como isso aqui acontece, né? Então, nós podemos escrever assim, olha, o A, com um número aí indeterminado de passos, gera o sharp. O A, ele pode derivar 0 a 1. Aí eu posso trocar esse A aqui, ó. O 0 vai ficar, né? O 1 vai ficar também. E eu vou trocar esse A aqui, ou por B, ou por isso daqui. Vou escolher trocar por isso daqui. Então, 0 a 1. Esse A aqui, mesma coisa, né? Olha, o 0, 0 fica. O 1, 1 também. E esse A eu posso trocar por B ou por isso daqui. Vou escolher trocar por isso de novo. 0 a 1. Agora eu vou trocar o A por B. Então fica 0, 0, 0. Esse A vira B. 1, 1, 1. E por fim, eu vou ter o 0, 0, 0. Sharp, trocando B por sharp nessa segunda regra aqui. E pronto. 1, 1, 1. Então por isso que ele disse, olha, a partir do meu símbolo inicial, com um número aí indeterminado de passos, agora nós sabemos que é 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas enfim, um número indeterminado de passos, você chega nisso daqui. Sharp 1, 1. Eu consigo chegar aqui a partir desse inicial, usando essa gramática aqui. Beleza, moçada? Tá aqui o passo a passo. Galera, árvore de derivação ou árvore sintática. Isso aqui vai ser bem importante mais na frente. Tá? Algumas demonstrações que nós vamos fazer vai envolver essa árvore sintática. Isso aqui é um conceito que nós vamos abordar numa aula mais à frente chamado ambiguidade de gramática, tá? Então é importante que vocês entendam esse conceito aqui. Começa com a variável A. Gero, eu estou falando dessa gramática aqui, tá? Gero um A para a esquerda, um 1 para a direita e um A aqui no meio. Esse A, eu estou fazendo esse passo a passo aqui de novo, tá? Esse aqui que eu mostrei para vocês, só que com a árvore. Aí esse A do meio gera um 0 na esquerda, um 1 na direita e um A no meio de novo. Esse A no meio vai gerar um 0 à esquerda, um 1 à direita e um A no meio de novo. O A vai gerar um B no meio e o B vai gerar um sharp. Foi assim que esse A, essa aqui é a árvore de derivação sintática, que começa no A e termina com 0, 0, 0
Sharp 1, 1, 1. Bom, exercício. Qual é a árvore de derivação que produz isso? Nessa gramática aqui, certo? Então, experimente esse exercício aí de fazer a árvore que produz isso e a que produz isso daqui, tá bom? Terminado, você vai continuar esse vídeo aqui, que tem a resposta. Aqui, ó. Tá? Então, terminou aqui, aí você olha para a resposta, que é essa daqui, tá bom? Bem, pessoal, linguagem de gramática livre de contexto. Uma gramática livre de contexto, seja G uma gramática livre de contexto, uma linguagem de G é simplesmente todo W, certo? Que é gerado a partir de um número, né, indeterminado de passos a partir do símbolo inicial da gramática, tá bom? Então é isso, a gramática é a linguagem gerada pela gramática. Então, L de G é a linguagem gerada por G. Bom, seja G1 essa gramática. Essa gramática, se a gente for analisar, ela gera palavras desse tipo aqui. Veja, todo A que ele coloca, todo zero que ele coloca na esquerda, ele coloca um na direita, tá? Até que ele para de gerar zeros e uns, todo zero gera um, e coloca um B no meio, e esse B gera um Sharp. Então, sempre vai ter esse Sharp. Do lado esquerdo do Sharp eu tenho N zeros e do lado direito eu tenho o mesmo número N de uns. E esse N pode ser maior ou igual a zero, né? Porque eu posso A gerar B e o B gerar Sharp. Nem tem zero, nem tem um, né? Mas sempre que tiver um zero, vai ter um para cada zero, né? Dessa maneira, o zero, dessa forma, né? Os zeros todos à esquerda, os uns todos à direita. Então, essa linguagem aqui é gerada por essa gramática, tá? Pronto. Seja B uma linguagem gerada por uma gramática livre de contexto G. Tá? Linguagem gerada pela gramática livre de contexto é igual a uma linguagem B. Se isso acontece, nós dizemos que B é uma linguagem livre de contexto. Gramática livre de contexto gerando essa linguagem. Então, essa linguagem é uma linguagem livre de contexto, por ser gerada por uma gramática livre de contexto. Joia? Do mesmo jeito que, se uma linguagem ela é gerada por uma expressão regular, ela é uma linguagem regular. Bem? Bom, então já falamos sobre essa linguagem aqui. Pessoal, a partir de agora, nós temos alguns exemplos de linguagem. Então, você vai ver assim, o primeiro ponto é a linguagem. E no ponto seguinte, nós temos a gramática que gera aquela linguagem. Tá? E aí, turma, eu peço que vocês façam um exercício de pegar aqui, olha, ler a linguagem e para o vídeo e tenta fazer uma gramática para gerar aquela linguagem. Depois você dá continuidade ao vídeo vendo a resposta, tá? Eu vou comentar um pouco mais por cima por conta do tempo, certo? Mas qualquer dúvida a gente pega e faz mais passo a passo nas nossas lives de Tira Dúvida. Então vamos lá. Quero gerar uma linguagem binária de palavras palíndromas. Palavra palíndroma, né? Aquilo que você lê da mesma forma da esquerda para a direita. Arara, né? Bom, é uma linguagem livre de contexto. Então, para eu mostrar que L2 é uma linguagem livre de contexto, eu tenho que pegar uma gramática livre de contexto que gera essa linguagem. Então, essa aqui é a gramática G2 que gera a linguagem, tá? Vou comentar aqui como é que ela funciona. Pessoal, numa linguagem livre de contexto, o que você vê de um lado, você tem que ver do outro, né? E é isso que a nossa gramática vai fazer. Tudo que ela colocar na esquerda, ela vai colocar na direita. Então, por exemplo, começa no P. O P, ele pode gerar um zero, mas tem que ter um zero do outro lado. O P, ele pode gerar um 1, mas tem que ter um do outro lado, tá? Então, vamos aqui para nossa regra. Então, o que acontece? Eu começo aqui com P, vou gerar 0, mas aí vai ter que ter um 0 do outro lado. Agora, esse P do meio, eu quero escrever um 1. Então, como é que vai ficar? 1, P, 1, 0. Percebeu? Ó? Esse 0 que está aqui, ele já estava do outro lado. Esse 1 que eu coloquei agora aqui ficou do outro lado. Então, 0, 1, 0, 1. Não é? Então, todo 0 que você coloca de um lado, você coloca do outro. Todo 1 que você coloca do lado, você coloca do outro. Então, o que você está gerando é uma palavra palíndroma. Não tem como fugir disso. Não é? Até que ele gera um A. Então, ele vai seguindo isso aqui, até que ele gera um A no lugar desse P. Ele para de gerar zeros e uns e vai gerar um A. A. Pronto. Esse A, ele pode gerar 0 ou 1. Mas aí não vai desbalancear? Não, veja só. Se a partir daqui eu colocar um 1, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, né?
Então você tem basicamente da esquerda para a direita 0, 3 uns, 0. Da direita para a esquerda 0, 3 uns, 0. Né? A mesma coisa. Se aqui fosse um 0, vou colocar de outra cor aqui, tá? Se aqui fosse um 0, né? Mesma coisa. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Né? Então, tanto faz ser 0 ou 1 aqui no meio. E pode ser vazio também, ou seja, a partir daqui, você pode simplesmente derivar o seguinte, eu vou colocar uma setinha para baixo assim, tá? Você poderia derivar 0, 1, 1, 0. A palavra palíndromo também, certo? Então, pronto. Essa linguagem 2 aqui, a linguagem gerada por essa gramática 2, é a linguagem palíndroma. Então, essa L2 aqui, ela é uma linguagem livre de contexto. Vocês lembram desse mocinho aqui? Isso aqui foi o nosso primeiro exemplo de linguagem que não é regular, tá? Então é o seguinte, aqui eu vou mostrar para vocês uma gramática que gera esse rapazinho. Essa gramática é bem simples. Ela vai gerar... Cada 0 que ele coloca na esquerda, ela coloca 1 na direita, tá? Então a gente tem uma coisinha assim. S. Todo 0 que ele coloca na esquerda, ele coloca 1 na direita. Todo 0. Já tinha esse 0 aqui, vou colocar um 0, mas tem que colocar 1 na direita. Esse 1 já estava aqui, tá? Então, o que é que ele está fazendo, gente? Olha, todo 0 que aparece na esquerda vai ter um 1 na direita correspondente. Então, a quantidade de zeros à esquerda vai ser igual à quantidade de 1s à direita, tá? Até que esse S aqui derive o vazio. Então, em algum momento, ele vai e deriva o vazio. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Tá? Então, veja que a nossa gramática, ela gera justamente isso daqui, né? Uma sequência de n zeros seguido por uma sequência de n uns, onde a quantidade de zeros é igual à quantidade de uns, né? E esse n pode, inclusive, ser 0, né? Porque ele pode começar assim, ó. S deriva vazio. Né? Pronto, não tem nem 0 nem 1. Né? Ou ele pode começar daqui, e daqui ele vai desenvolvendo até quando ele quiser. Tá? Então, essa nossa linguagem aqui, que não é regular, é livre de contexto. Então, lembra, toda linguagem regular é livre de contexto. Nem toda linguagem livre de contexto é regular. Olha, essa linguagem é livre de contexto, mas não é regular. Nós vimos que não tem como fazer um autômato para esse rapazinho aqui. Pronto. Seguindo nos exemplos. Pessoal, esse aqui vai gerar palavras binárias que tem dois formatos. Ou é desse formato, ou é desse. Tá? Então, são 0 seguidos por 1, mesma quantidade, ou 1 seguidos de 0. Tá bom? Tente fazer aí e agora você vai ver os comentários. Seguinte, galera, o que é que ele vai fazer aqui? A palavra tem que obedecer essa propriedade ou essa. Então, a minha variável inicial vai gerar A ou B. O A vai gerar palavras desse tipo aqui e o B palavras desse tipo aqui. A gente já viu como é que gera palavras, né, desse tipo aqui. Esse aqui, a gente entende como é que funciona, é só fazer uma adaptação, né? Então é o seguinte, S gera A ou B. Aí o A só gera palavras desse tipo e o B só gera palavras desse tipo, tá bom? Então o A, 0 de um lado, 1 do outro, para cada 0 vai ter um 1, até que ele vai derivar o vazio. Então todo 0 que tem de um lado vai ter um 1 do outro, a quantidade é igual. Ou então você vai gerar uma palavra do tipo B. Aí o B, todo 1 que tem de um lado, agora os 1s estão à esquerda e os 0s à direita, ele vai fazendo isso daqui, até que o B deriva o vazio. E aí você vai ter N 1s seguido por N 0s, né? Então, a palavra ou vai ser desse jeito, ou vai ser desse outro jeito aqui, tá bom? Então, essa linguagem, ela é livre de contexto. Olha só essa linguagem aqui. Toda linguagem, ela traz alguma propriedade nova que eu quero destacar para vocês. Um número indefinido de zeros. Indefinido é bom porque a gente não precisa contar, né? Um 1 no meio e uma quantidade indefinida de uns depois, certo? Gente, já adianto, como não precisa contar, essa linguagem é inclusive regular, dá para fazer um autômato para ela, tá? Essa linguagem aqui da expressão regular, olha, essa expressão regular aqui, se é gerada por uma expressão regular, né, então ela é uma linguagem regular, mas nós vamos mostrar que ela é livre de contexto também. Vamos pegar uma GLC que gera ela. Olha só, o 1 tem que aparecer. Na esquerda dele só tem zeros, não sei, nenhum zero, ou uma quantidade indefinida de zeros ali. E na direita, zeros e uns, tanto faz. Nenhum deles também, né? Ou zeros e uns em qualquer ordem. Então, o que é que a gente está fazendo? O símbolo inicial vai derivar 1, tem que ter 1, né? À esquerda eu tenho uma variável A e na direita uma variável B. Qual é a ideia?
essa variável aqui vai ser responsável por gerar A, 0. Quantos zeros você quiser. E essa variável aqui vai ser responsável por gerar 0 ou 1. Quantos você quiser, tá? Então, 1 no meio, à esquerda tem A. O que eu faço com A? Gero zeros. O quanto você quiser. 0, 0, 0, 0, 0, até que eu decido não gerar mais. Posso gerar nenhum, direto. 1, aí esse A aqui, na próxima iteração, vira vazio, fica só 1, 0, né? O quanto você quiser. E aqui na direita eu tenho o B. O B pode derivar 0 ou pode derivar 1, né? 0 seguido de 1, 1 seguido de 0, misturado, como você quiser, né? Cada passo ele deriva 0 ou 1 livremente, até que ele deriva o vazio, tá? Então, inclusive, isso aqui pode ser vazio quando o B deriva direto. Primeira derivação é o vazio, tá bom? Pronto, então, essa linguagem é regular e também livre de contexto. Toda linguagem regular é livre de contexto, mas nem toda linguagem livre de contexto é regular. Pronto. Esse aqui é o nosso último exemplo, tá? Pessoal, é o seguinte, eu quero gerar A's seguidos por B's, seguidos por C's, mas que uma das duas coisas aconteça. Ou a quantidade de A é igual à quantidade de B, ou a quantidade de B é igual à quantidade de C. Na verdade, não é um ou, né? É uma opção ou outra opção, mas as duas podem acontecer simultaneamente também. Então, o que é que o meu símbolo inicial faz? Deriva AB ou CD. Cada uma vai pegar uma dessas possibilidades. Aqui, o que é que acontece? Eu pego a primeira possibilidade. Os A's vão ser iguais aos B's, né? Então, veja só. O que é que o A vai fazer aqui nessa primeira regra? Sempre que derivar um A, deriva um B. AB, 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 sempre o A à esquerda, sempre o B à direita, tá? Até que ele decide parar. Mas aí, todos os A's que ele gerou, tinha um B correspondente, está na ordem certinho. Beleza. E aí, o B vai derivar C's, né? Então, fica aí o C à direita dessa quantidade de A's e B's, né? Inclusive, veja, é um número indeterminado de C's. Pode ser até que ele derive, ele dá a permissão aqui, a possibilidade de você derivar a quantidade exata de C's igual de A e B, né? Mas pode ser muito diferente também, tá? E aqui do lado direito é análogo, né? Eu tenho que o D vai gerar, para cada B gera um C, né? Ordem bem direitinho, B à esquerda, D à direita, ou C à direita, e o C, que está aqui à esquerda, vai derivar quantos A's ele quiser. Nenhum, 1, 2, a quantidade exata que ele derivou de B e C, né? Ou muito mais, tá? Ah, eu disse que era o último exemplo, mas ainda tem esse daqui, né? E esse aqui traz outra possibilidade, outra propriedade importante pra gente. Eu quero gerar palavras que tenham A e B, mas a quantidade de A tem que ser igual à quantidade de B. Qual é o diferencial daqui? Ele não fala de ordem. Os A's vêm antes dos B's, os B's vêm antes dos A's, os A's e B's são intercalados. Tudo isso pode acontecer, tá? Então, aí, para sua gramática garantir isso, o que é que ele vai fazer? Toda derivação que gerar um A tem que gerar um B, para garantir que a quantidade vai ser igual. Mas você tem que garantir também que é possível misturar isso de qualquer maneira. Então, veja só. Ele está dando aqui três possibilidades de derivação. O vazio, para parar, né? E sempre que gerar um A, gera um B. Sempre que gerar um B, gera um A. Mas perceba que eu coloco variáveis entre A e B, tá? Por que isso? Por que isso? Porque aqui eu posso colocar um A do lado do A. Posso ter A, ou B, né? Posso colocar B aqui à esquerda desse B também. Dá para fazer. Eu posso colocar misturado, AB. Dá para fazer. Dá para fazer agora aqui BA, se eu quiser também, porque esse cara me permite fazer BA, né? Então eu posso fazer todas as maneiras A's e B's. Todas as maneiras de A's e B's. Para isso é fundamental que exista esse S entre A e B e esse S aqui no final, tá bom? Porque, veja, eu posso começar com A e terminar com A, posso começar com B e terminar com B, né? Eu posso fazer de qualquer forma, contanto que a quantidade de A seja igual à quantidade de B. E nota, sempre que eu gero A, eu gero um B. Sempre que eu gero um B, eu gero um A. Vazio, nem A nem B, né? Então a quantidade de A vai ser igual à quantidade de B's e eu garanto aqui que vai ser em qualquer ordem que você quiser, né? Então essa gramática aqui é perfeitamente capaz de gerar essa linguagem aqui, né? Qualquer palavra de A e B, cuja quantidade de A seja igual à quantidade de B, não importa a ordem, tá? Pronto, moçada. Próxima aula a gente vai falar sobre forma normal de Chomsky, depois vem autômatos de Pires, tá? Até a próxima!